Oi, tudo bem com você? Meu nome é Lua Meia, do canal Japão, Japão Sim ou Não, e seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu gostaria de falar um pouco com você sobre os casos de situação em que o pai ou a mãe cria a criança, uma situação de mãe solo, mas no caso eu queria focar as japonesas mãe solo. Bom, para quem já assistiu alguns vídeos que eu faço, eu trabalho com criança já faz 17 anos e estou aqui no Japão há 28. Trabalhei um tempo, bastante tempo em fábrica e depois eu fui trabalhar em creche. Então, pelos relatos que a gente vê em TV, pelas situações que a gente presencia durante a estada da criança na creche, durante todos esses anos que eu trabalhei no Japão como cuidadora de criança e também vivendo aqui há 28 anos, a gente vê que a cada ano a situação de mãe solo no Japão tem aumentado e muito. Mesmo porque elas já não precisam mais ficar aguentando tanto um casamento já falido. Hoje elas têm muito mais coragem de chutar o pau da barraca e viver só. Mesmo nos dias de hoje, é muito difícil a gente ver uma japonesa que escolheu ser mãe solo por si só, ou seja, escolheu ter só o filho sem se casar ou sem ter um relacionamento. E também tem aquelas, que como eu disse, se separaram porque sabem que hoje em dia tem muitos TATs, ou seja, tem muita ajuda da prefeitura. E também porque quando os pais moram perto, os pais podem ajudar com uma comprinha ou outra, uma roupinha ou outra, né? Então, tudo isso ajuda um pouquinho. Nem que seja uns 10 mil ou 15 mil por mês que os pais ajudam elas. Então, não há mais aquela necessidade de aguentar um casamento, aguentar ficar com um cara chato e ter uma vida desgostosa, uma vida infeliz. Então é melhor se separar do que ficar aguentando. Bom, gente, eu não estou incentivando ninguém a se separar, eu não estou incentivando ninguém a ser mãe solo. Eu só queria falar sobre as mães japonesas que têm filhos em creche e é sobre essas crianças que crescem sem o pai que eu quero falar. Bom, pessoal, vocês sabem que quando é mãe solo ou pai solo e precisa colocar o filho na creche para trabalhar, essa pessoa vai ter a preferência. Pode ter aquela fila ali que a prefeitura vai colocar essa pessoa em lugar de outra. É sempre pela necessidade de creche que a prefeitura vai colocar, tá? E antigamente, conseguir uma vaga na creche era muito difícil. Não havia muitas vagas, não haviam muitas creches, porque muitas mulheres não trabalhavam. E de um tempo para cá, principalmente depois da crise do Lehman Shock, aumentou muito o número de creches. E naquele tempo de não conseguir vaga, eu já vi muitos casais que usavam a estratégia de se separar para conseguir a creche e depois de 2, 3 anos, 4 anos, quando a criança estava para sair da creche, eles se casavam novamente e se encontravam às escondidas, tudo isso para conseguir a vaga. Por que razões as pessoas se submetem a fazer isso? Bom, eu não estou aqui para julgar ninguém. Cada um faz o que quiser da sua vida. Mas naquela época, se a prefeitura descobrisse... Então, pessoal, o que eu quero dizer que, como profissional, às vezes é difícil a gente que trabalha com criança lidar com essa situação de criança criada por um só adulto. Por exemplo, falar com uma criança que é criada dessa maneira é meio complicado. Às vezes, quando a gente pergunta, e o seu pai? Ou qualquer coisa assim relacionada ao pai, elas vão dizer, papachinho já tá, que meu pai morreu. E quando elas são muito pequenininhas, quer dizer, os pais se separaram quando elas são muito pequenininhas, realmente elas não se lembram. Então é mais fácil para a mãe falar, papai morreu. Agora, para as crianças que já entendem um pouquinho
né? As crianças ficam, papai foi viajar. Então, a partir do momento que a gente fica sabendo que a criança é criada assim, a gente também não pergunta mais nada, porque a gente tem que respeitar esse lado. Mas é difícil mesmo. E a gente sabe, a gente nota que elas são mais carentes, elas vêm mais querendo colinho, elas abraçam mais a gente, elas são mais carinhosas. Bom, não são todas, porque isso varia de criança para criança. E muitas vezes, na creche, ou a criança, quando sabe desde cedo, desde a manhã que o pai vai vir buscar ela, a partir de tal hora, ela fica tão feliz, ela fica o dia inteiro falando, o papai vai vir me buscar, o papai vai vir me buscar, sensei, o papai vai vir me buscar. Então, a gente fica feliz também, porque a criança está tão assim feliz, e essa criança que não escuta, e essa criança que não tem pai, ela nunca vai dizer isso, meu pai vai vir me buscar. Então, ela simplesmente ela fica quieta, ela fica tristinha, né? E a gente não pode ficar assim prolongando muito o assunto. Embora a gente quisesse falar, ai que legal, seu pai vem te buscar, que hora seu pai vem, o que vocês vão fazer, vocês vão brincar hoje, seu pai vai te levar no parquinho. Então a gente procura não prolongar muito o assunto quando tem uma criança que a gente sabe que o pai não vai vir buscar, para não machucar a emoção dessa criança, não machucar o psicológico dela. Então a gente tem que saber lidar com essas emoções também, então é difícil. Eu sei que a figura masculina ela é muito importante na criação de uma criança, mas fazer o quê? Há certas situações que a gente não pode julgar. E a gente olha para aquela carinha assim de tristezinha delas, assim, acha, dá uma dosinha. Muitas vezes a gente vai chamar a atenção de uma criança arteira e a gente fala assim, sem querer, eu vou contar para o seu pai. Aí ele fala assim, e daí? Eu não tenho pai. Ou então, pode contar, meu pai morreu. Quer dizer, isso é muito chato ouvir isso. Só que daí a gente pensa, não tá certo também a gente falar isso e a gente acaba refletindo que essa atitude também não foi certa. Mas às vezes na hora que a gente está meio chateada, meio brava com essa situação, a gente acaba soltando isso. Mas quem sabe que trabalhar com criança é difícil vai entender o que eu estou dizendo. Então, aqui no Japão, não existe essa de guarda compartilhada. Aqui, a maioria das japonesas, quando se separa, ela gosta de ficar com as crianças, coloca o sobrenome dela e não quer nem saber de ver o marido e nem que as crianças perguntem do pai. Realmente, eles cortam bem essa relação. Agora, tem aqueles casos em que a criança, às vezes, já está na escola, então eles não podem trocar de sobrenome de repente, assim, para não ficar chato para a criança ou mesmo por causa da documentação. Então, elas preferem que a criança fique com o sobrenome do marido até a criança crescer mais um pouquinho ou até ela se casar de novo. Porque quando a mulher com os filhos se casam de novo, ela passa a usar o sobrenome do marido atual, que dá todo o sobrenome dele para ela e para as crianças. Então, ele assume toda a responsabilidade. Então, nesse caso, o ex ele já nem vai mais precisar pagar a pensão. E muitas vezes, como eu disse, quando a mãe opta por nem mais querer ver a cara do ex, ela geralmente não pleiteia pela pensão, porque ela sabe que se caso ela pleitear pela pensão, o juiz pode entender que ela não tem muitas condições de cuidar das crianças e pode dar o caso como vencido para ele. Ou seja, ele pode ganhar o caso e cuidar das crianças, caso ele pleiteie em ficar com as crianças. Aqui, o juiz ele não julga pelo lado emocional, ele julga pelo lado financeiro, pelo lado estável da situação. Então, geralmente, quando os japoneses se separam, eles preferem cortar todos os vínculos e não ter mais contato. Às vezes, o pai paga a pensão das crianças até a maioridade, ou então até a criança se formar. Mas isso vai depender muito também da atual esposa, porque geralmente, quando o casal se separa,
e tem uma nova família, a família deles é só aquela. Então a ex também não permite que ele mande a pensão para os filhos anteriores, a não ser que seja decidido em juízo. Esse negócio de família japonesa é bem complicado. Às vezes, para gente que é estrangeiro entender, é um pouco complicado. E eu nunca vou entender isso. Então, quando vocês que são solteiros e estão assistindo esse vídeo forem ter filhos, pense muito bem antes de colocar essas crianças no mundo, porque só as crianças sabem o que passam. Muitas vezes eles deixam de falar para os pais o que sentem para não magoar aqueles que são tudo na vida deles. E aqueles que quiserem se separar, separa, faz o que quiser. Mas lembre-se, sempre coloque o sentimento da criança em primeiro lugar. Às vezes é melhor separar quando a criança é bem pequena, ou então às vezes é melhor esperar quando as crianças já estão grandinhas. Eu conheço umas 3 ou 4 japonesas que elas sempre me falam: eu estou esperando as crianças crescerem para eu poder me separar, porque eu não aguento mais, mas por enquanto a gente vai seguindo. Quando eles crescerem, é certeza que eu vou separar. Aí eu dou risada, eu brinco e falo: vai mesmo? Elas falam: eu vou, eu não aguento mais. Mas como que você consegue? Ah, a gente consegue. Caso você que seja brasileiro ou brasileira que é casado com um japonês, antes de você se separar, pensa bem, porque de repente o marido pode ficar com as crianças, ou então só a esposa ficar com as crianças e você nunca mais vê. Eu conheço um caso de um brasileiro que teve 2 filhos e nunca mais pôde ver as crianças. E isso é um pouco inaceitável na nossa cultura de brasileiro. Então, pessoal, eu não estou dizendo que é para você aguentar tudo e tudo para manter um casamento, mas se você for se separar, pensa bem e pensa nas consequências em relação à criança. E se você é solteiro, solteira, na hora de for fazer um filho, pense muito bem também. E se você é casado com japonesa, com japonês, na hora de você se separar, vê bem, estuda um pouco, pesquisa um pouco sobre as leis para depois você pensar: não era assim. Porque às vezes a lei, ela funciona aqui no Japão e não aquela do Brasil. Então, pensa bem, gente, e vamos cuidar bem das nossas crianças. Obrigada por assistir esse vídeo até o final e até a próxima.